Hoje o HC de cultivo, o habeas corpus de cultivo já é uma realidade. Já é uma realidade. Já, inclusive aqui no Brasil, já tem, no Brasil não, aqui em Ribeirão Preto, tem muitos pacientes, a gente tem uns 10 pacientes que hoje já Que tem cultiva a planta. autorização na justiça. Se alguém denunciar, se a polícia for lá, Aqui. eu posso, eu falo assim, de 100 PS, 150 PS, Caramba. quantidades altas de medicação para poder produzir o seu óleo, para poder produzir e fazer a sua medicação. Então hoje, o que acontece? Qual é a realidade dessa? Tem a medicação que ela, de certa forma, é um pouco cara ainda, né? Não tanto quanto era 4 anos atrás, hoje é mais acessível. Hoje está mais assim. Mas tem um paciente que tem 3 filhos, que tem a necessidade para ele e para a esposa dele. Então, essa ideia do cultivo hoje, o paciente consegue entrar na justiça pedindo autorização para cultivar a sua medicação. A gente faz a parte médica, que é a receita médica e o registro da Anvisa. Um parênteses para tirar o HC. Registro na Anvisa? É isso que eu ia falar. Deixando o HC de lado agora um pouquinho, todo paciente precisa de um registro da Anvisa. Ponto. É o documento que autoriza você, Lucas, a comprar e transportar a substância. Sim. Avião, carro, ônibus, é parado numa blitz, irmão, aqui. você tem no seu celular um documento que autoriza você a transportar cannabis. Ponto. Isso a clínica faz para os pacientes. A gente faz para todo mundo. O paciente sai da consulta com esse documento em mãos já. Tá legalizado, não tá fazendo nada errado. Paciente. Então, a parte médica, você já tem ali a autorização. Minha perna é grande, né? Nós estamos batendo o joelho com o joelho aqui embaixo. Aqui, o homem tem 2,5 metros de altura, filho. Eu já subi esse banco aqui, meu, Rafa. O banco tá lá em cima. Eu já bati o joelho dele umas 3 vezes aqui. Pode falar, tá tranquilo. Então, o registro da Anvisa é a primeira parte médica, é o meu médico e a Anvisa autorizando você como paciente. Aí o que ele vai entrar na justiça? Aí os advogados vão pedir dizendo que você tem autorização médica, mas não tem o dinheiro para bancar aquele tratamento. Sim. Então você precisa cultivar a sua medicação. Cultivar. Isso. E aí hoje tem paciente conseguindo com até 7, 10 dias essa autorização. Olha não isso. demora muito. E você ajuda a chegar nesse ponto. A gente tem tanto, a gente indica os advogados, um curso, que o paciente precisa ter um curso de cultivo e extração, tem várias associações Você faz que tudo fazem. isso? Isso a gente indica para tudo, tá? Para essa parte do HC, eu falei, Legal, tem todos os pacientes tirando essa documentação. Isso é lindo. O cara fica legalizado, não tá fazendo nada de errado e tá cuidando da saúde. Pronto, você quer fazer o uso inalatório, quer fumar suas plantinhas, também tem uma indicação medicinal para uso inalatório, ele é aceito terapeuticamente. Eu quero extrair o óleo, a pomada, o creme, fica Tá livre para você a sua medicação. Legal, cara. Fantástico. Onde que fica a sua clínica? Fala para nós, Aqui Adriano. no Iguatemi. Aqui não, né? Eu achei que eu estava em casa, né? Então é que eu sempre aponto aqui. Que é lá legal. no shopping no Iguatemi. Tem Olha. o prédio business lá e a gente tem a clínica já está lá. Já tem 2 anos. Olha que de legal. espaço físico. Galera, Fica o convite para conhecer, né? Poxa, de tanto seu para todo mundo que estiver em casa, fica o convite para vocês darem um pulinho lá. Sem dúvida. Tomar um café, claro. Fala uma coisa, o governo Tarcísio liberou o tratamento medicinal com cannabis esse ano. Como você trabalhava antes dessa decisão? Era meio burocrático ou não? Você estava na lei e tudo, mas agora ajudou por causa dessa liberação? Em março, o Tarcísio aprovou a lei de que ia ter distribuição gratuita. Sim. E aí ele disse o quê? Ele pediu para quem prescrevesse para os pacientes, me dão 60 dias para eu dizer da onde vem, se vai vir de fora, se vai vir daqui, quem vai conseguir, qual é o remédio, tudo que vai acontecer, certo? Isso foi em março. Agora desse ano. Nós estamos em agosto. Em agosto. Nenhum paciente tem medicação gratuita pelo SUS aqui ainda. Acabou. Ponto. Não tem. Essa é a Vai realidade demorar de pra hoje. ter, a verdade é essa. Disseram para nós 60 dias. Tá? Hoje, só para dizer, na verdade, a realidade, porque se tivesse, eu ia ser o primeiro, como eu comemorei quando aprovou a lei, galera, eu comemorei. tá dando... Fantástico, até porque tem paciente meu que fez a consulta e tá esperando a gratuidade porque não quis comprar o remédio. Então, assim, hoje, com a lei aprovada, isso ainda não foi regulamentado. Não é uma realidade hoje, infelizmente. Tá, deixa eu te perguntar. Você falou do SUS. Convênio cobre isso ou não, Pedrão? Os convênios, eles não têm a cannabis como uma especialidade registrada. Então, ele não tem um médico que trabalhe e atenda pelo convênio. O que acontece é que tem as cotas, né, de paciente que paga o convênio, mas não usa nenhuma consulta. Então, ele faz a consulta com a gente, pega a nota fiscal e abate ali o valor da consulta. Principalmente os convênios grandes são os que liberam com mais facilidade tanto a consulta quanto a medicação. Tá. Tem muito convênio hoje que banca a medicação para o paciente, porque acaba sendo um direito para ele, meio que vai entrar na justiça depois e vai conseguir. Então, quando o paciente pede, eles já estão liberando. Tem muito convênio grande que já está liberando. Então, o cara que tem convênio pode procurar... Pode procurar e fazer a consulta. Pedrão, e depois tem ele convênio tal, Bradesco, Unimed, não, entra. Então faz dá a para consulta, fazer. a gente emite um recibo e um laudo e ele abate lá no valor da consulta. Cara, que legal. Nenhum problema. Quais são os maiores mitos da cannabis medicinais? Eu sei que deve ter vários. Tem uns bons, na verdade. Tem um que eu gosto, na verdade, que todo mundo sempre pergunta sempre, que é a questão do queimar neurônio. Né? Que todo mundo sempre fala, mas o cara vai ficar burro, vai queimar neurônio. E hoje é um mito enorme. Tanto que patologias neurológicas são tratadas com a cannabis.
Então, justamente o contrário. Tem duas palavrinhas que são levemente complicadas. Eu vou quebrá-las para você. Neurogênese. Tá? A neurogênese é a produção, a gênese já é o nome bíblico, né? De a produção, a criação, o nascimento de algo novo. Então, a neurogênese é a capacidade de aparecimento de novos neurônios, da criação de novos neurônios. Então, a neurogênese e a neuroplasticidade, a capacidade elástica da gente poder esticar como se fosse um alongamento antes de atividade física, conferem a cannabis esses dois efeitos que conseguem estimular novos neurônios e a plasticidade deles. Então, patologias como autismo, como Alzheimer ou epilepsia, que tem essa atrofia cerebral, que tem esses pontos de falta de comunicação neurológica, por isso que geram os sintomas, a gente consegue estimular essas áreas. Então, as patologias neurológicas foram algumas das primeiras a serem descobertas, e é curioso porque a gente fala de dois extremos de idade, né? Nós estamos falando do Alzheimer, do vovozinho E lá... da criança com autismo. Com a mesma resposta positiva por causa isso, dessa questão cara. de estímulo neurológico. Então, a primeira que me vem à cabeça, que normalmente as pessoas perguntam, é justamente essa do queimar neurônio, porque isso cai por terra na hora. Eu vou te falar, eu tenho um cliente, não vou citar o nome não, do filho dele é autista. O autismo está crescendo cada vez mais, né? Muito. Porque antes, que nem um pediatra amigo nosso de Garaxê veio, antes as coisas aconteciam, mas não chegava no autismo. Hoje você consegue identificar isso. E ele trata o filho dele com autismo com a cannabis. Cara, ele falou assim que a evolução do menino foi monstruosa. É muito legal. E o menino tem 7, 8 anos. Falou, Lucas, não deixa de tratar. Mas ele teve um problema de não ter conseguido. Aí teve que buscar fora. Aí acho que agora no Brasil deve estar aqui no Brasil. Há um tempo atrás ele com certeza devia ter tido Só uma buscava dificuldade fora. maior. E até questão burocrática de tempo. Ele viu o filho dele melhorando, não tendo mais dor. Eu falei, cara, Lucas, como que eu não vou continuar dando isso pra Pelo ele? contrário. Quero ver falar mal de cannabis perto do cara, porque isso aí, pelo contrário, É o aí tipo você do veste a camisa. porque você veste a camisa pra, pô, dar resultado, né? Tô vendo dentro da minha casa. Entendeu? E essa parte da criança é muito legal, porque a criança tem uma receptação muito grande para a substância, então já aceita legal o remédio sem ter uma dose alta, e o autismo dá uma acalmada nele, a agitação psicomotor, o cognitivo, o social, o comunicativo. Eu acho fantástico. Nosso primeiro paciente, no segundo paciente, foi uma criança autista e está com a gente até hoje, resultados ótimos. Que show. Ótimos. Pedrão, fala uma coisa para mim. Como que é utilizada a cannabis? Ela é utilizada como óleo, como cigarro? Quais que são as formas que você utiliza a cannabis para poder tratar a pessoa, independente da doença, da dor que ela tiver? Perfeito. Medicinalmente, a primeira que é mais utilizada é o óleo. É um a óleo. absorção gástrica da medicação. Tá? E quando a gente pensa em absorção gástrica, a gente pensa em manutenção, efeito de mais ou menos umas 8 horas, 10 horas, paciente tomando 3 vezes por dia, cobre o dia inteiro de efeito da medicação, então o óleo é fácil de administrar, independente de criancinha. Um olhinho. É um óleo mesmo, como tem um conta-gota. Então tem a criancinha que toma, tem o vovozinho que precisa de sonda, e todo mundo pode fazer o uso do óleo de uma forma fácil. Absorção gástrica. O óleo é o primeiro. Isso, é sempre que a gente utiliza, é a primeira via de administração, né, que ela controla muito bem o tempo, principalmente, não precisa ficar usando muitas vezes. Aí a gente entra, por exemplo, no inalatório, o ato de fumar a cannabis, de inalar a substância. O ato de inalar também ele é terapêutico. Simplão para você e para quem estiver ouvindo, até para abrir um pouco a cabeça em relação a isso. O paciente asmático. O paciente asmático toma um comprimido, um remédio todo dia para não ter crise, mas o tempo virou, mexeu com o gato do vizinho, ele teve crise. A bombinha. Ele tem a bombinha para uso inalatório da mesma substância que ele tomou de manhã, só que para um efeito mais rápido, uma absorção rápida. Isso, um resgate, que a gente chama em medicina. Então, o ato de inalar a substância, de inalar a cannabis também é terapêutico. A gente está usando a mesma substância do óleo, crise de pânico, crise de ansiedade, de insônia, de hiperatividade, o uso da substância para dar uma segurada nessa parte de efeito inalatório. Então tem essa questão, também é um efeito, também é um uso terapêutico, tópico, é sempre legal. Patologia dermatológica, desde trauma, lesão, paciente machucado, pomada, como por exemplo uma dermatite, herpes, alopécia, patologia mesmo dermatológica, o creme e a pomada é fantástico, tem uma absorção muito legal. E aí até a título de curiosidade também para a gente entrar nesse assunto que é legal, quando a gente fala de tópico, supositório. Tem supositório? Hoje a gente tem um dia na clínica só para atender mulher. Olha aí. E aí a gente tem o supositório para patologia, para doença ginecológica, ovário policístico, câncer, endometriose, TPM, menopausa. E tem os supositórios de ativação sexual. Você tá brincando? Para facilidade com o orgasmo, lubrificação, para mulher que sente dor na relação. Então também tem os supositórios de cannabis para mulher que quer dar uma pimentada no negócio. Uma divertida no assunto. Olha isso aí. Super fantástico. Tem mulher que vai lá, não quer nem saber de óleo nem nada, não. Quer aquele supositório que minha amiga falou no cabeleireiro lá e o marido dela adorou. Nem então, sabia que existia então isso. A absorção, de novo, tópica por mucosa é fantástica. E na clínica você tem tudo isso. A gente pode ir. As flores, semana passada, retrasada, dia 20, a Anvisa travou.
proibiu a gente de novo. Depois de 1 ano e meio que já tinha autorizado, travou um pouquinho as flores. Brasilzão, né? Saiu mais pouco do pomadas, controle. outras coisas, você Pomada, tem tudo. supositório, shampoo, creme pro rosto. Tem tudo. Do óleo, bomba de banho. É fantástica. Olha isso. Pra banheira, pra... Eu vou lá conhecer. Né, super legal, com todo prazer. Ah, Lógico. eu quero um cupom de Receitona completa. Quero o cupom de desconto. Claro, com todo prazer. Fala uma coisa pra mim. No modo cigarro, quando você fuma cannabis, te traz problema pro pulmão? Porque é um cigarro. Você vai sugar. Existe o problema do pulmão por ser um cigarro? É um porém. Isso, é a questão da redução de danos. Tem a questão terapêutica, mas tem o dano pulmonar, garganta, boca. Então, quando a gente fala de redução de danos, tem, por exemplo, o vaporizador, que o paciente usa, então não tem a combustão, não tem o aumento da temperatura. Então, a gente reduz os danos para que o paciente não sofra com essa questão de estar fazendo uso. Mas é um dos poréns em relação a esse uso inalatório. Que tem. Tem. Porque é um cigarro, não tem jeito. Né? Tem isso. O tratamento da cannabis medicinal é para qualquer doença ou não? Existe doenças que ela tem um assim, não pode ser tratado? Não pensa no não pode ser tratado, e sim em não pode um tipo ou outra substância, CBD e THC. Tá. Então a gente tem as duas aplicabilidades justamente porque a gente tem as medicações que são o que a gente chama de terapia combinada, tudo junto, CBD e THC, e tem as terapias isoladas, só o CBD, só o THC. Então você vai analisar. Então, justamente para cada caso patológico, tem alguns pacientes que não podem fazer uso de uma outra substância. Então, a gente controla de não prescrever uma medicação. Então, não é uma contraindicação. Esse paciente não pode utilizar cannabis. É mais uma questão de CBD ou THC, de a gente especificar qual é. Tem algumas contraindicações, mas não é que ele não possa utilizar. Normalmente, não. Tá difícil.